Dizem que o luto tira o nosso chão. Para mim, ele tirou a venda dos olhos. Eu só descobri a verdadeira vida que meu marido levou quando ele não estava mais aqui para me contar. O interfone tocou exatamente às 15h17 de uma terça-feira, 6 meses depois que enterrei meu marido, Bento, com quem fui casada por 40 anos. Eu estava no jardim, cuidando das orquídeas que Bento havia plantado para nosso 20º aniversário de casamento, tentando me convencer de que a vida poderia continuar normalmente, apesar do buraco imenso que a ausência dele havia deixado na minha rotina diária. Quando abri o portão, um senhor distinto em um terno grafite caro estava na entrada, segurando uma pasta de couro e ostentando aquela expressão séria que advogados parecem aperfeiçoar na faculdade de Direito. Dona Rosa Maria Barbosa, ele começou. Meu nome é Elias Barreto, do escritório Barreto e Associados. Tenho algumas instruções um tanto extraordinárias de seu falecido marido que me foram confiadas para serem entregues precisamente 6 meses após seu falecimento. Meu coração disparou. Bento sempre foi cheio de surpresas ao longo do nosso casamento, mas instruções póstumas entregues por advogados era uma novidade até mesmo para ele. Instruções, doutor Barreto. O testamento do meu marido foi lido há meses. Tudo foi bem direto. Dona Rosa Maria Barbosa, este assunto é separado dos procedimentos habituais de inventário. Posso entrar? O que preciso discutir com a senhora é de natureza bastante incomum. Antes de continuar, verifique se já está inscrito no canal. E se não estiver, inscreva-se. Assim você me ajuda a bater a meta de 1000 inscritos. E desde já eu agradeço muito. Eu o guiei até a sala de estar, notando como ele olhou ao redor de nossa casa modesta no bairro do Ipiranga, em São Paulo, com o olhar calculista de alguém acostumado a avaliar propriedades de valor. Bento e eu vivíamos confortavelmente, mas sem luxo. Ele trabalhou como historiador da Marinha, especialista em naufrágios na costa brasileira, enquanto eu passei minha carreira como historiadora de arte na universidade local. Dona Rosa Maria Barbosa, seu marido procurou meu escritório em 1985 com instruções muito específicas sobre um legado que deveria ser entregue à senhora sob circunstâncias particulares. 1985? Isso foi há quase 40 anos. Que tipo de legado exige 4 décadas de espera? O tipo que depende da conclusão de exatos 40 anos de casamento. Dona Rosa Maria Barbosa, seu marido foi bastante específico quanto ao momento. Senti um arrepio estranho quando as palavras de Dr. Barreto acionaram uma memória que eu havia enterrado tão profundamente que quase esquecera que existia. De repente, eu tinha 28 anos novamente, parada no nosso primeiro apartamento minúsculo na Vila Mariana, tendo uma daquelas conversas bobas de recém-casados sobre o futuro. Se você conseguir aguentar ser casada comigo por 40 anos... Bento havia dito com aquele sorriso travesso que me atraiu para ele pela primeira vez. Eu te dou algo impossível de imaginar. Eu ri e o chamei de ridículo, dizendo que 40 anos pareciam um tempo impossivelmente longo, sendo que mal tínhamos 5 minutos de casados. Nunca mais mencionamos a conversa e, honestamente, presumi que Bento tivesse se esquecido completamente dela. Doutor Barreto, o senhor está me dizendo que Bento se lembrou de uma aposta boba que fizemos quando éramos recém-casados? Dona Rosa Maria Barbosa, seu marido nunca se esqueceu de nada que fosse importante para ele, e aparentemente esta promessa em particular importava muito. Doutor Barreto abriu sua pasta e retirou 3 itens: uma chave dourada e ornamentada que parecia pertencer a um castelo medieval, um envelope selado com meu nome escrito na letra cuidadosa de Bento, e um envelope menor, contendo o que parecia ser um endereço. As instruções de seu marido foram bastante específicas. Se a senhora completasse exatos 40 anos de casamento, o que a senhora fez, Dona Rosa Maria Barbosa, por precisamente 11 dias antes de seu falecimento, eu deveria lhe entregar estes itens e esta informação. Olhei para a chave, que era diferente de tudo que já havia visto. Era pesada, claramente antiga, com intrincados desenhos celtas gravados em sua superfície e pequenas joias embutidas em sua cabeça. O que essa chave abre? Acredito que a carta explicará tudo, Dona Rosa Maria Barbosa. No entanto, seu marido foi muito claro ao enfatizar uma instrução específica.
A senhora deve lidar com este assunto inteiramente sozinha. Ele solicitou especificamente que a senhora não envolvesse seus filhos, Pedro e Olívia, ou quaisquer outros membros da família no que quer que a senhora descubra. Não envolver Pedro e Olívia? Isso parece um tanto estranho. Sempre fomos uma família unida. Dona Rosa Maria Barbosa, estou simplesmente transmitindo as instruções explícitas de seu marido. Ele foi bastante enfático neste ponto. Depois que Dr. Barreto saiu, sentei-me na poltrona favorita de Bento, segurando a chave misteriosa e olhando para o envelope contendo sua mensagem final para mim. 40 anos de casamento me ensinaram que meu marido era capaz de surpresas elaboradas, mas isso parecia diferente, mais significativo do que seus gestos românticos habituais. Abri a carta com dedos trêmulos e comecei a ler a caligrafia familiar de Bento. Minha queridíssima Rosa, se você está lendo esta carta, significa que cumpriu sua parte de nosso acordo e permaneceu casada comigo por exatos 40 anos. Também significa que eu não estou mais vivo para ver seu rosto quando você descobrir o que tenho planejado por quase 4 décadas. Você se lembra da nossa conversa em 1985 sobre presentes impossíveis? Você riu quando prometi lhe dar algo inimaginável se você pudesse tolerar ser minha esposa por 40 anos. Rosa, eu levei a sério cada palavra daquela promessa e passei a maior parte do nosso casamento fazendo com que ela se tornasse realidade. O endereço no segundo envelope a levará a algo que preparei para o seu futuro. Um futuro que eu esperava que passássemos juntos, mas que agora percebo que você talvez tenha que desfrutar sem mim. Rosa, esta é talvez a instrução mais importante que eu jamais lhe darei. Vá para Minas Gerais sozinha. Não conte a Pedro e Olívia sobre esta carta ou o que você descobrirá lá. Eu sei que isso parece duro, mas confie em mim quando digo que o amor de nossos filhos por você é genuíno, mas o interesse deles no que preparei pode não ser. Use a chave. Entre no solar e lembre-se de que você sempre foi minha rainha, mesmo quando não sabia que merecia uma coroa. Com todo o meu amor, sempre e para sempre. Bento. Li a carta 3 vezes antes de abrir o segundo envelope, que continha um endereço na Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, solar da Gruta do Corvo, distrito de Conceição do Mato Dentro. Um solar? Bento havia mencionado um solar em sua carta, o que parecia impossível. Nunca possuímos propriedades fora de nossa casa modesta. Nunca tivemos recursos financeiros para investimentos imobiliários internacionais. E nunca tiramos férias caras em locais exóticos. Mas a chave na minha mão era real, pesada e fria. E obviamente antiga. A carta estava escrita na caligrafia inconfundível de Bento. E o endereço parecia legítimo. Eu poderia pesquisar o solar da Gruta do Corvo online para confirmar sua existência. Passei o resto da noite pesquisando a propriedade, descobrindo que o solar da Gruta do Corvo era de fato real. Era uma propriedade colonial do século XVIII na Serra do Espinhaço, que havia sido restaurada ao seu esplendor original. As fotografias mostravam uma magnífica estrutura de pedra com telhados, pátios internos e jardins que pareciam saídos de um conto de fadas barroco. Mas, de acordo com todos os sites que encontrei, o solar era de propriedade privada e não estava aberto ao público. Não havia informações sobre quem o possuía, quando havia sido comprado ou como alguém poderia organizar uma visita. Enquanto me preparava para dormir naquela noite, tomei uma decisão que teria parecido impossível naquela manhã. Eu iria para Minas Gerais descobrir o que Bento estava planejando há 40 anos e seguiria suas instruções para manter a viagem em segredo de nossos filhos. Algumas promessas aparentemente valiam a pena serem cumpridas, mesmo quando a pessoa que as fez não estava mais viva para vê-las realizadas. E alguns maridos, eu estava começando a perceber, eram capazes de surpresas que se estendiam muito além do túmulo. Amanhã, eu reservaria um voo para Belo Horizonte e descobriria qual presente impossível Bento estava preparando por quase metade da nossa vida. O voo para Belo Horizonte durou 1 hora, durante a qual tive tempo de sobra para questionar a sanidade de viajar para Minas Gerais com base em uma carta misteriosa e uma chave antiga.
Aos 68 anos, eu nunca havia feito uma viagem interestadual sozinha. Nunca tomei decisões impulsivas sobre viagens e certamente nunca embarquei no que parecia cada vez mais uma caça ao tesouro orquestrada pelo meu falecido marido. Mas também não conseguia ignorar a crescente certeza de que Bento estava planejando algo extraordinário há décadas, algo tão significativo que ele se sentiu compelido a manter em segredo, até mesmo de mim, até depois de sua morte. Eu disse a Pedro e Olívia que estava tirando umas férias curtas para processar minha dor, o que não era totalmente mentira. O que eu não mencionei foi meu destino ou as misteriosas circunstâncias que haviam provocado o meu súbito desejo por uma viagem. Mãe, você tem certeza de que deve viajar sozinha tão logo após a morte do pai? Pedro perguntou quando liguei para informá-lo de meus planos. Talvez Olívia ou eu devêssemos ir com a senhora. Querido, eu preciso de um tempo sozinha para pensar no futuro. A morte do seu pai me fez perceber o quão pouco do Brasil eu realmente vi. Mas Minas Gerais parece uma escolha tão aleatória. Quando foi que a senhora desenvolveu interesse pela história mineira? Desviei das perguntas dele com referências vagas sobre querer explorar minhas raízes ancestrais, o que satisfez a curiosidade de ambos, mantendo as instruções de Bento sobre o sigilo. A viagem de carro alugado de Belo Horizonte até Conceição do Mato Dentro levou mais 3 horas por um cenário cada vez mais dramático da Serra do Espinhaço. Colinas onduladas deram lugar a montanhas escarpadas e fazendas civilizadas se transformaram em morros selvagens que pareciam exatamente com as paisagens românticas que eu havia visto em quadros. À medida que avançava mais fundo nas montanhas, comecei a entender por que Bento poderia ter escolhido Minas Gerais para o que quer que estivesse planejando. A paisagem parecia de outro mundo, antiga e misteriosa. O cenário perfeito para gestos dramáticos e segredos elaborados. O solar da Gruta do Corvo apareceu de repente em uma curva na estreita estrada de montanha, e minha primeira visão me tirou completamente o fôlego. As fotografias que encontrei online não transmitiam a pura majestade da estrutura de pedra erguida em seu poleiro na encosta, como algo saído de uma fantasia colonial. O solar era enorme, 3 andares de pedra cinza, com 4 torres circulares conectadas por paredes altas e ameias. Portas maciças de madeira de lei estavam em uma entrada arqueada flanqueada por leões de pedra esculpidos. Jardins cercavam a estrutura em terraços cuidadosamente planejados, que caíam em cascata pela encosta em uma explosão de cores de flores que eu não conseguia identificar à distância. Estacionei no que parecia ser uma área designada perto da entrada principal e fiquei sentada no meu carro alugado por vários minutos, olhando para o solar e tentando processar o que estava vendo. Esta não era uma casa de campo modesta ou um chalé que Bento poderia ter comprado como surpresa de aposentadoria. Esta era uma fortaleza colonial digna da realeza. A chave dourada parecia quente na minha mão enquanto me aproximava das portas da frente, que eram esculpidas com intrincados desenhos celtas que combinavam com o nó celta na própria chave. Acima da entrada, um brasão que eu não reconhecia estava esculpido na pedra, flanqueado por palavras em latim que eu não conseguia traduzir. A chave deslizou na fechadura com precisão perfeita, girando suavemente, apesar da idade óbvia da chave e do mecanismo. As portas se abriram silenciosamente em dobradiças bem oleadas, revelando um hall de entrada que pertencia a um museu, e não a uma residência particular. Boa tarde, Dona Rosa Maria Barbosa. Estávamos à sua espera. Girei para encontrar um senhor idoso em traje formal de mordomo parado no hall de entrada, aparentemente tendo se materializado do nada enquanto eu estava boquiaberta com o ambiente ao meu redor. Estavam me esperando, mas como sabiam que eu viria? Dona Rosa Maria Barbosa, sou Matias, o mordomo-chefe do solar. O senhor Bento deixou instruções muito específicas sobre sua eventual chegada e suas necessidades durante sua estadia conosco. Bento deixou instruções? Há quanto tempo o senhor trabalha aqui? Estou a serviço do senhor Bento há 15 anos, Dona Rosa Maria Barbosa. Toda a equipe tem se preparado para a sua chegada há bastante tempo. Olhei ao redor do hall de entrada, absorvendo detalhes que se tornavam mais impressionantes com um exame mais atento.
As paredes de pedra estavam penduradas com tapeçarias que pareciam genuinamente coloniais, intercaladas com retratos de nobres em trajes de época. Uma grande escadaria curvava-se para cima, em direção a uma galeria que dava para o salão principal, seu corrimão esculpido no que parecia ser uma única peça de jacarandá. Matias, receio não entender o que está acontecendo aqui. Meu marido nunca mencionou possuir propriedades em Minas. Nunca mencionou empregar funcionários. Nunca mencionou nada sobre isso. Dona Rosa Maria Barbosa. Talvez a senhora gostaria de ver seus aposentos particulares e se refrescar após a viagem. O senhor Bento deixou uma carta detalhada explicando tudo, que fui instruído a entregar à senhora assim que tivesse tempo para se acomodar. Matias me conduziu por corredores que pareciam se estender infinitamente pelo solar, passando por salas cheias de móveis antigos, pinturas a óleo e objetos decorativos que pareciam pertencer aos melhores museus. Cada janela oferecia vistas espetaculares da paisagem montanhosa ao redor do solar. Meus aposentos particulares acabaram sendo uma suíte de quartos que poderiam ter abrigado uma família real. Uma sala de estar com uma lareira de pedra grande o suficiente para ficar em pé. Um quarto com uma cama queen coberta por cortinas de seda. Um banheiro privativo que, de alguma forma, conseguia combinar arquitetura colonial com luxo moderno. E uma pequena biblioteca repleta de livros encadernados em couro. Dona Rosa Maria Barbosa, vou lhe dar tempo para descansar e explorar seus aposentos. Quando estiver pronta, por favor, toque a campainha ao lado de sua cama, e eu lhe trarei a carta que o senhor Bento preparou para esta ocasião. Depois que Matias saiu, fiquei no centro do meu quarto palaciano, tentando compreender a impossibilidade da minha situação. Menos de 24 horas atrás, eu era uma viúva de classe média, vivendo tranquilamente em um bairro de São Paulo. Agora, eu era aparentemente a dona de um solar colonial mineiro, com funcionários que estavam se preparando para a minha chegada há anos. Caminhei até a janela e olhei para os jardins que se estendiam até onde eu podia ver. Paisagismo feito com a precisão de profissionais e mantido com cuidado óbvio. À distância, pude ver outras construções nos terrenos do solar. Cocheiras, o que parecia ser uma estufa e várias estruturas menores que poderiam ter abrigado funcionários adicionais. Esta não era apenas uma propriedade que Bento havia comprado. Esta era uma fazenda histórica, um solar colonial em funcionamento que alguém havia gasto tempo e dinheiro consideráveis restaurando a sua glória original. Mas como meu marido, um historiador da Marinha que nunca demonstrou sinais de riqueza extraordinária, conseguiu adquirir e manter algo assim? E por que ele manteve isso em segredo pelo que Matias sugeriu ter sido pelo menos 15 anos? Toquei a campainha ao lado da minha cama, pronta para ler qualquer explicação que Bento tivesse preparado para a surpresa mais extraordinária de nosso casamento de 40 anos. Alguns segredos, eu estava começando a entender, eram grandes demais para serem revelados, enquanto o guardião do segredo ainda estava vivo para enfrentar perguntas sobre eles. E alguns maridos, aparentemente, eram capazes de criar realidades alternativas inteiras, enquanto suas esposas permaneciam completamente alheias à sua existência. Matias retornou em minutos, carregando uma bandeja de prata contendo serviço de chá e um envelope selado com cera azul escura, ostentando o que parecia ser o mesmo brasão que notei acima da entrada do solar. O envelope era grosso, sugerindo uma carta substancial, e meu nome estava escrito nele na caligrafia distinta de Bento. Dona Rosa Maria Barbosa, o senhor Bento foi bem específico para que a senhora lesse esta carta em particular e tomasse o tempo que fosse necessário para processar as informações que ela contém. Matias, antes de ler isso, preciso lhe perguntar algo. Há quanto tempo o senhor conhece meu marido? Eu conheci o senhor Bento há 17 anos, Dona Rosa Maria Barbosa, quando ele comprou o solar da Gruta do Corvo. Eu trabalhava para os proprietários anteriores e fui incluído como parte da transição da propriedade. 17 anos. Bento comprou este solar 17 anos atrás. De fato, Dona Rosa Maria Barbosa. Ele gastou tempo e recursos consideráveis restaurando a propriedade à sua condição atual, embora tenha visitado apenas talvez 2 vezes por ano até recentemente.
Fiquei tonta ao processar essa informação. 17 anos atrás, teria sido 2007, quando pensei que Bento estava simplesmente fazendo suas habituais viagens de pesquisa para estudar arqueologia marítima. Aparentemente, essas viagens de pesquisa incluíam a compra e reforma de um solar mineiro. Matias, meu marido, alguma vez mencionou por que manteve esta propriedade em segredo de sua família? O Sr. Bento foi bem claro que o solar da Gruta do Corvo estava sendo preparado como um presente especial para a senhora, Dona Rosa Maria Barbosa, a ser revelado apenas sob circunstâncias específicas. Ele sentiu que a surpresa seria mais significativa se a senhora a descobrisse naturalmente, em vez de ter que ser explicada enquanto ele estivesse vivo para ver sua reação. Depois que Matias se retirou, acomodei-me na luxuosa sala de estar com meu chá e cuidadosamente quebrei o selo de cera na carta de Bento. Dentro, encontrei várias páginas de sua caligrafia, juntamente com o que pareciam ser documentos históricos e fotografias. Minha amada Rosa, se você está lendo esta carta no solar da Gruta do Corvo, significa que deu o primeiro passo para descobrir o segredo mais importante que guardei durante nosso casamento. Espero que me perdoe pela natureza elaborada desta revelação, mas algumas histórias são extraordinárias demais para serem contadas sem o cenário e o contexto adequados. Rosa, tudo o que você está vivenciando no solar da Gruta do Corvo, a propriedade, os funcionários, os terrenos, pertence a você. Comprei esta fazenda há 17 anos e a preparei como sua futura residência, embora eu esperasse compartilhar muitos anos aqui com você, em vez de deixá-la para descobrir sozinha. Mas para entender por que escolhi este solar em particular e por que gastei quase 2 décadas preparando-o para você, você precisa saber sobre algo que descobri 25 anos atrás, que mudou nossas circunstâncias financeiras de maneiras que nunca lhe contei. Parei a leitura, sentindo-me cada vez mais desorientada por essas revelações sobre compras secretas de imóveis e circunstâncias financeiras ocultas. Eu havia gerenciado nosso orçamento doméstico por 40 anos e nunca detectei qualquer renda ou despesa em comum que pudesse sugerir que Bento tivesse recursos suficientes para comprar solares. Rosa, em 1999, enquanto pesquisava naufrágios no litoral do Rio de Janeiro para um livro sobre desastres marítimos, descobri algo que historiadores vinham procurando desde 1822: o tesouro perdido da Casa de Bragança. Após a proclamação da independência, quando o Brasil se tornou um império, alguns apoiadores do regime anterior, preocupados com a instabilidade, trabalharam juntos para esconder o tesouro real. Joias da coroa, ouro, prata e artefatos inestimáveis em algum lugar nas montanhas de Minas, perto de Conceição do Mato Dentro. O tesouro pretendia financiar uma futura restauração, mas o local foi perdido quando os homens que o esconderam foram mortos em embates subsequentes ou partiram para Portugal. Por 177 anos, caçadores de tesouros, historiadores e arqueólogos procuraram nas montanhas o que ficou conhecido como a coroa ausente do Brasil. O tesouro foi estimado em milhões, mas a maioria dos especialistas presumiu que havia sido descoberto décadas atrás e vendido em particular, ou que a localização havia sido perdida para sempre. Larguei a carta e olhei pela janela para a paisagem montanhosa, tentando processar o que Bento estava me dizendo. Ele havia encontrado um tesouro lendário que estava perdido há mais de 2 séculos, e ele aparentemente usou essa descoberta para comprar este solar. Rosa, encontrei o tesouro em 1999, escondido em um sistema de cavernas a cerca de 20 quilômetros de onde você está sentada agora. O local havia sido dissimulado de forma tão inteligente que levei 3 verões de buscas sistemáticas para localizar a entrada e mais 1 ano para escavar o esconderijo com segurança. O que descobri excedeu todas as estimativas que os historiadores haviam feito sobre o valor do tesouro. Moedas de ouro, prataria, coroas cravejadas de joias, armas cerimoniais e artefatos que representavam o patrimônio artístico e cultural da realeza brasileira. Quando fiz a coleção ser avaliada profissionalmente, a estimativa conservadora foi de 500 milhões de reais. Quase deixei minha xícara de chá cair ao absorver essa informação.
500 milhões de reais? Isso era mais dinheiro do que eu conseguia sequer conceituar, muito menos imaginar meu marido modesto adquirindo por meio de caça ao tesouro. Rosa, sei que você deve estar se perguntando por que nunca lhe contei sobre essa descoberta e por que não usei o tesouro imediatamente para transformar nosso estilo de vida. A resposta é complicada, mas se resume à minha certeza de que uma riqueza enorme e repentina teria mudado a dinâmica de nossa família de maneiras que poderiam não ter sido benéficas. Eu observei o que acontecia com pessoas que ganhavam na loteria ou herdavam fortunas inesperadas. Como parentes e amigos começavam a tratá-los de forma diferente. Como os filhos desenvolviam expectativas irrealistas sobre dinheiro, como os casamentos eram tensionados pelas pressões que acompanhavam a riqueza repentina. Mais importante ainda, eu queria garantir que se algo me acontecesse, você estaria financeiramente segura e seria tratada com a dignidade e o respeito que sempre mereceu, mas que talvez não recebesse se nossos filhos soubessem da extensão de nossos recursos. Pensei em Pedro e Olívia, ambos com dificuldades financeiras apesar de sua educação e oportunidades de carreira. Eles frequentemente faziam comentários sobre a expectativa de herdar nosso patrimônio, embora presumissem que consistiria em nossa casa modesta e na aposentadoria de Bento. Rosa, passei 17 anos criando o solar da Gruta do Corvo, como um lugar onde você pudesse viver como a rainha que sempre foi aos meus olhos. O solar está totalmente equipado, completamente mantido e financeiramente dotado para operar indefinidamente sem exigir qualquer contribuição sua. Mas o solar é apenas parte do que estou deixando para você. Amanhã, Matias lhe mostrará o cofre do tesouro que construí sob o solar, onde a coleção real da Casa de Bragança está exibida em um museu particular que pertence inteiramente a você. Você agora controla uma fortuna que a maioria das pessoas não conseguiria gastar em 10 vidas e tem recursos para viver como escolher pelo resto de seus dias. Minha querida Rosa, você se casou com um historiador da Marinha e descobriu que agora é a rainha secreta de um solar mineiro com um tesouro real no seu subsolo. Bem-vinda à sua nova vida. Todo o meu amor eterno, Bento. Terminei de ler e fiquei em silêncio atordoado, olhando ao redor da luxuosa sala de estar que aparentemente pertencia a mim em um solar que aparentemente pertencia a mim, guarnecido por um tesouro que estava perdido há 202 anos. Alguns maridos deixavam para suas esposas fundos de aposentadoria confortáveis. Meu marido, aparentemente, me tornara uma das mulheres mais ricas do mundo, enquanto criava um cenário de conto de fadas para eu desfrutar dessa riqueza. A questão agora era se eu estava pronta para me tornar a rainha que Bento sempre acreditou que eu merecia ser. Naquela noite, mal dormi, apesar da luxuosa cama queen que poderia ter acomodado uma família real inteira. Fiquei acordada olhando para o teto ornamentado, tentando reconciliar a vida humilde que vivi por 40 anos com as circunstâncias extraordinárias que Bento aparentemente vinha orquestrando desde 1999. A cada poucas horas, eu me levantava e caminhava até a janela para confirmar que a paisagem da montanha era real, que eu não estava experimentando alguma alucinação elaborada induzida pela dor. O luar iluminando os terrenos do solar e as montanhas distantes me convenceu de que o que estava acontecendo estava realmente ocorrendo, independentemente de quão impossível parecesse. Pela manhã, tomei a decisão de ver o cofre do tesouro que Matias havia mencionado. Em parte porque eu precisava de prova concreta das alegações de Bento, e em parte porque não conseguia imaginar voltar para São Paulo sem entender o escopo total do que meu marido havia descoberto e preparado. Matias apareceu prontamente às 9 horas com o serviço de café da manhã e a discreta pergunta se eu me sentia pronta para visitar a coleção histórica do solar. Matias, antes de prosseguirmos, preciso entender algo sobre o status legal deste tesouro. Se Bento encontrou artefatos que pertencem ao patrimônio cultural brasileiro, certamente existem leis sobre a posse e a notificação de tais descobertas. Dona Rosa Maria Barbosa, o Sr. Bento foi muito minucioso quanto aos aspectos legais de sua descoberta.
O tesouro foi encontrado em terras privadas que ele havia comprado especificamente para pesquisa arqueológica, e ele trabalhou com autoridades brasileiras para estabelecer a posse legal clara. Todos os artefatos foram devidamente documentados e registrados junto aos órgãos governamentais apropriados, e as autoridades ficaram satisfeitas em permitir que ele mantivesse uma coleção de tal significado histórico em mãos privadas. O Sr. Bento doou várias peças ao Museu Histórico Nacional e forneceu financiamento substancial para a preservação histórica da região serrana. Em troca, ele recebeu autorização legal para manter a maioria da coleção sob custódia privada, com o entendimento de que ela seria eventualmente disponibilizada para pesquisa acadêmica. Essa informação ajudou a acalmar algumas das minhas preocupações sobre a legitimidade da aquisição do tesouro por Bento. Meu marido havia sido metódico em tudo o mais em sua vida. Aparentemente, ele havia sido igualmente cuidadoso quanto às dimensões legais e éticas de sua descoberta arqueológica. Matias me conduziu por corredores que eu não tinha visto no dia anterior, passando por salas que continham o que pareciam ser antiguidades e obras de arte inestimáveis. Descemos uma escadaria de pedra que parecia colonial, mas se mostrava surpreendentemente moderna sob os pés, sugerindo uma renovação recente para garantir a segurança, mantendo a autenticidade histórica. O Sr. Bento dedicou considerável esforço para criar um ambiente adequado para a exibição e preservação da coleção Casa de Bragança. Matias explicou, enquanto nos aproximávamos de uma pesada porta de madeira embutida na parede de pedra. Controle de clima, sistemas de segurança e protocolos de conservação que atendem aos padrões de museus. A porta se abriu para revelar algo que pertencia aos melhores museus do mundo. O cofre do tesouro era enorme. Uma série de salas conectadas esculpidas na fundação do solar e transformadas em elegantes espaços de exibição. Vitrines revestiam as paredes, cada uma contendo artefatos que brilhavam sob sistemas de iluminação profissional. Coroas de ouro cravejadas de esmeraldas, safiras e rubis que capturavam a luz como o brilho das estrelas. Armas cerimoniais de prata com cabos envoltos em fios de ouro. Cálices cravejados de joias que provavelmente adornaram mesas reais séculos antes da independência. Meu Deus, Matias, isto é extraordinário. De fato, Dona Rosa Maria Barbosa, o Sr. Bento costumava dizer que a coleção representava os melhores exemplos do artesanato real brasileiro do período imperial. Caminhei lentamente pelas salas do tesouro, lendo as placas detalhadas que Bento aparentemente havia escrito para explicar o significado histórico de cada artefato. Suas descrições revelavam um profundo conhecimento não apenas dos próprios objetos, mas de seu contexto cultural e político na história brasileira. Esta coroa foi usada pela Imperatriz Leopoldina, li em voz alta em uma placa. As esmeraldas foram presentes da corte austríaca, enquanto o ouro foi extraído em Minas Gerais durante o século XIX. O Sr. Bento pesquisou cada peça extensivamente. Matias confirmou. Ele queria entender não apenas seu valor monetário, mas suas histórias e conexões com as pessoas que as possuíram. Na sala final do tesouro, encontrei algo que me tirou completamente o fôlego. Uma réplica exata da sala do trono do Paço de São Cristóvão, mobiliada com a própria cadeira do trono que havia sido usada por monarcas brasileiros por séculos. Matias, isso é um trono real de verdade? De fato, Dona Rosa Maria Barbosa. De acordo com a pesquisa do Sr. Bento, esta cadeira foi usada para a coroação de vários monarcas antes de ser escondida com o resto do tesouro em 1822. Aproximei-me do trono com algo próximo à reverência, passando os dedos pelos braços entalhados que haviam sido tocados por reis e imperadores séculos atrás. A cadeira estava estofada em veludo azul profundo que parecia recentemente restaurado, mas a estrutura de madeira mostrava a pátina da idade e o significado histórico. O Sr. Bento frequentemente mencionava que esperava que a senhora usasse esta sala para ocasiões especiais. Matias disse calmamente. Ele sentiu que a senhora merecia experimentar o que era sentar em um trono real de verdade.
Bento queria que eu me sentasse em um trono? Dona Rosa Maria Barbosa, o senhor Bento frequentemente dizia que a senhora tinha sido a rainha dele por 40 anos e que era hora de a senhora ter uma coroa que combinasse com sua dignidade. Olhei para o trono, pensando em 40 anos de casamento com um homem que aparentemente me via como realeza, enquanto eu me via como uma professora de classe média com ambições comuns e expectativas modestas. Matias, o que exatamente meu marido planejava para a minha vida aqui no solar da Gruta do Corvo? O senhor Bento esperava que a senhora escolhesse morar aqui como a dona do solar, cercada de beleza e luxo que honrassem sua posição como sua esposa amada e guardiã desta coleção histórica. E se eu escolhesse não morar aqui, se decidisse voltar para São Paulo e continuar minha vida normal? Dona Rosa Maria Barbosa, tudo aqui pertence à senhora, independentemente de onde a senhora escolher viver. A única exigência do senhor Bento era que a senhora tivesse a opção de viver como uma rainha, se isso lhe agradasse. Olhei ao redor do cofre do tesouro, calculando a riqueza impossível que ele representava e a responsabilidade que acarretava. Bento me dera não apenas dinheiro, mas artefatos culturais que me conectavam a séculos de história e tradição real brasileira. Matias, preciso lhe perguntar algo importante. Meu marido alguma vez mencionou algo sobre o relacionamento de nossos filhos com esta herança? A expressão de Matias tornou-se cuidadosamente neutra, sugerindo que ele esperava essa pergunta. Dona Rosa Maria Barbosa, o senhor Bento tinha a forte convicção de que o tesouro e o solar deveriam permanecer sob seu controle exclusivo durante sua vida, sem interferência de outros membros da família que pudessem não compreender o significado histórico da coleção. Ele estava preocupado que Pedro e Olívia vissem o tesouro como um ativo financeiro, em vez de uma responsabilidade cultural. O senhor Bento sentiu que uma riqueza enorme e repentina poderia mudar seus relacionamentos familiares de maneiras que não beneficiariam ninguém envolvido. Alguns caçadores de tesouros passavam a vida procurando ouro e joias. Meu marido havia encontrado o maior tesouro da história brasileira e passado 17 anos transformando-o em uma vida de conto de fadas para sua esposa. Agora eu tinha que decidir se era corajosa o suficiente para me tornar a rainha que ele sempre acreditou que eu merecia ser. Naquela noite, sentei-me no que Matias me informou ser minha sala de jantar particular, desfrutando de uma refeição preparada pelo que ele casualmente mencionou ser o chefe do solar. A sala de jantar era menor do que o salão de banquetes formal que ele havia me mostrado antes, mas ainda grandiosa o suficiente para receber um jantar para 20 pessoas. A refeição foi extraordinária. Salmão do Atlântico de origem local, vegetais assados dos jardins do solar e vinho do que Matias descreveu como a adega particular do senhor Bento. Tudo foi servido em porcelana que ostentava o mesmo brasão que eu tinha visto em todo o solar. Matias, o brasão de qual família está exposto em todo o solar da Gruta do Corvo? Este é o brasão da família Blackwood, Dona Rosa Maria Barbosa. O senhor Bento o pesquisou e desenhou quando comprou o solar. Ele sentiu que estabelecer uma identidade heráldica adequada era importante para a dignidade da propriedade. Bento criou seu próprio brasão de família? De fato, Dona Rosa Maria Barbosa. Ele trabalhou com o Colégio Heráldico de Londres para estabelecer direitos heráldicos legítimos com base em sua ancestralidade e sua guarda da coleção do tesouro da Casa de Bragança. Olhei para o desenho intrincado bordado no guardanapo ao lado do meu prato, percebendo que Bento não apenas havia adquirido um solar e um tesouro real, mas também havia estabelecido a estrutura legal para vivermos como nobreza brasileira real. Após o jantar, Matias me presenteou com o que descreveu como os diários particulares do senhor Bento, detalhando sua pesquisa e planejamento para o solar da Gruta do Corvo. Os diários preenchiam 3 volumes encadernados em couro e narravam 17 anos de preparação meticulosa para a minha eventual descoberta de sua vida secreta. Passei a noite lendo entradas que revelavam o escopo incrível do planejamento de Bento. 15 de março de 2008. Concluídas as negociações para a compra de mais terras ao redor do solar. Rosa precisará de privacidade e segurança quando finalmente vier morar aqui.
3 de setembro de 2010. Entrevistados potenciais funcionários domésticos. Preciso encontrar pessoas que entendam que estão servindo alguém que merece tratamento real, mesmo que ela não perceba seu próprio valor. 12 de dezembro de 2014. Terminei de instalar o sistema de controle climático com qualidade de museu no cofre do tesouro. Cada artefato deve ser preservado perfeitamente para o desfrute de Rosa e para as eventuais decisões sobre acesso público. 7 de abril de 2018. Rosa mencionou se sentir desvalorizada depois que a universidade a preteriu novamente para o cargo de chefe de departamento. Ela não tem ideia de que em breve terá seu próprio solar, onde sua inteligência e dignidade serão devidamente reconhecidas. Os diários revelaram que Bento havia estado pensando em mim constantemente durante suas viagens secretas a Minas Gerais, vendo cada melhoria no solar como um presente para a esposa que ele sentia que merecia mais do que a vida modesta que nossas finanças públicas poderiam proporcionar. Mas a entrada mais reveladora estava datada de apenas 6 meses antes de sua morte, 15 de junho de 2024. Visitei o solar da Gruta do Corvo pela que pode ser a última vez antes que Rosa o descubra. Minha saúde está declinando mais rápido do que eu esperava, mas tudo está preparado para a chegada dela. Matias e a equipe entendem suas responsabilidades. Os documentos legais estão finalizados. Rosa terá tudo de que precisa para viver como a rainha que sempre foi. Meu maior arrependimento é que não estarei lá para ver o rosto dela quando perceber o que herdou. Mas talvez seja melhor assim. Ela pode tomar decisões sobre o futuro dela sem se preocupar com os meus sentimentos ou expectativas. Eu rezo para que ela escolha ficar no solar da Gruta do Corvo e aceitar a vida de dignidade e luxo que tentei criar para ela. Mas mesmo que ela decida voltar para São Paulo, ela saberá que por 40 anos alguém a amou o suficiente para construir-lhe um reino. Fechei o diário, sentindo-me sobrecarregada pela magnitude do amor e do planejamento que Bento havia investido na criação desta surpresa elaborada. Cada detalhe do solar, cada móvel, cada membro da equipe havia sido escolhido especificamente para honrar sua visão de como eu merecia ser tratada. A manhã seguinte trouxe uma complicação inesperada. Eu estava tomando café da manhã na sala de desjejum quando Matias apareceu com uma expressão de preocupação diplomática. Dona Rosa Maria Barbosa, recebi vários telefonemas de seu filho, Pedro. Ele parece bastante preocupado com sua ausência prolongada e tem feito perguntas detalhadas sobre seu paradeiro. Meu coração afundou quando percebi que estava no solar da Gruta do Corvo há 3 dias, sem contatar meus filhos. Em meu espanto ao descobrir o reino secreto de Bento, eu havia esquecido completamente minha promessa de verificar o contato regularmente durante minhas férias. Matias, o que exatamente Pedro tem perguntado? Ele ligou para o hotel onde a senhora disse que estaria em Belo Horizonte. E quando eles não tinham registro de sua reserva, ele ficou preocupado com sua segurança. Ele também tem perguntado se a senhora tomou alguma decisão financeira incomum ou se foi contatada por alguém que alegava representar o patrimônio de seu marido. Senti um calafrio de apreensão ao reconhecer as implicações da investigação de Pedro. Meu filho estava claramente desconfiado da minha súbita viagem a Minas Gerais, e suas perguntas sugeriam que ele poderia suspeitar que eu estava lidando com aspectos desconhecidos dos assuntos financeiros de Bento. Matias, o senhor acha que Pedro pode tentar me localizar aqui? Dona Rosa Maria Barbosa, é certamente possível que uma investigação persistente possa eventualmente levá-lo ao solar da Gruta do Corvo, especialmente se ele envolver detetives particulares ou profissionais jurídicos em sua busca. Pensei nos avisos explícitos de Bento sobre manter o solar em segredo de nossos filhos. Na época, suas instruções haviam parecido desnecessariamente cautelosas, mas agora eu estava começando a entender suas preocupações sobre como Pedro e Olívia poderiam reagir ao descobrir a riqueza oculta de seus pais. Matias, o que aconteceria se meus filhos soubessem do solar e da coleção de tesouros? A expressão diplomática de Matias sugeriu que ele esperava essa pergunta e havia pensado consideravelmente sobre ela. Dona Rosa Maria Barbosa. Em minha experiência,
A riqueza herdada inesperada frequentemente cria dinâmicas familiares que podem ser bastante desafiadoras de navegar. O Sr. Bento estava particularmente preocupado que o conhecimento do tesouro pudesse mudar a maneira como seus filhos se relacionavam com a senhora pessoalmente. Ele estava preocupado que eles me vissem como uma fonte de herança, em vez de como a mãe deles. O Sr. Bento sentiu fortemente que seus anos finais deveriam ser passados desfrutando de relacionamentos baseados em afeto genuíno, em vez de gerenciar expectativas sobre distribuição financeira. Naquela tarde, liguei para Pedro da linha telefônica particular do solar para tranquilizá-lo sobre minha segurança, enquanto evitava cuidadosamente quaisquer detalhes sobre minha localização ou atividades reais. Mãe, eu estava morrendo de preocupação. O hotel em Belo Horizonte disse que nunca tinha ouvido falar da senhora. E quando liguei para a companhia aérea, eles disseram que a senhora tinha voado para Minas, mas não podiam me dar nenhuma outra informação. Pedro, estou perfeitamente bem. Decidi ser mais espontânea sobre o meu itinerário e tenho ficado em lugares diferentes, dependendo do que parecia interessante. Mãe, isso não parece a senhora de jeito nenhum. Desde quando a senhora toma decisões de viagem espontâneas? E por que a senhora não estava atendendo o seu celular? Percebi que minha recém-descoberta independência e confiança, produtos de descobrir que eu possuía um solar e um tesouro real, já estavam mudando meu comportamento de maneiras que preocupavam meus filhos. Alguns segredos, eu estava aprendendo, eram impossíveis de manter indefinidamente. E algumas rainhas tinham que decidir se estavam prontas para revelar suas coroas a membros da família que poderiam não estar preparados para ver sua mãe como realeza. 3 dias a mais se passaram antes que eu recebesse o telefonema que me forçou a confrontar a realidade de que meu segredo não poderia permanecer oculto indefinidamente. Eu estava na biblioteca do solar, lendo sobre a história da Casa de Bragança em livros que Bento aparentemente havia coletado especificamente para minha educação, quando Matias me informou que Olívia estava ao telefone e parecia bastante angustiada. Mãe, graças a Deus a senhora está finalmente atendendo. Pedro e eu estávamos enlouquecendo de preocupação. Sabemos que a senhora não está onde disse que estaria e estávamos considerando registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Olívia, querida, eu disse a Pedro que estou perfeitamente segura. Simplesmente tenho explorado Minas Gerais de forma mais extensa do que planejei originalmente. Mãe, isso não é típico da senhora. Em 40 anos, a senhora nunca fez uma viagem espontânea para lugar nenhum, muito menos desapareceu para outro estado sem o planejamento adequado. Estamos preocupados que a dor possa estar afetando seu julgamento. Senti um lampejo de irritação com a sugestão de minha filha de que minha recém-descoberta independência representava um julgamento prejudicado, em vez de crescimento pessoal. Viver no solar da Gruta do Corvo por uma semana já havia mudado minha perspectiva sobre minhas próprias capacidades e desejos de maneiras que aparentemente alarmavam meus filhos. Olívia, eu sou uma mulher adulta, perfeitamente capaz de tomar decisões de viagem sem consultar meus filhos adultos. Mãe, é exatamente com isso que estamos preocupados. A senhora está falando como uma pessoa completamente diferente. A mãe que eu conheço nunca falaria conosco com esse tipo de autoridade. Autoridade. A palavra me atingiu como particularmente reveladora sobre como meus filhos percebiam minha personalidade e minhas capacidades de tomada de decisão. Aparentemente, o tom confiante que desenvolvi desde que descobri minha herança real era notável o suficiente para preocupá-los. Olívia, talvez descobrir que eu posso cuidar de mim mesma não devesse ser surpreendente para ninguém. Mãe, por favor, diga-nos exatamente onde a senhora está. Pedro tem pesquisado suas transações de cartão de crédito e sabemos que a senhora alugou um carro e dirigiu para a Serra do Espinhaço. Só queremos ter certeza de que a senhora está segura. Senti um frio ao entender que meus filhos estavam rastreando minhas atividades financeiras e investigando meu paradeiro com a persistência de pessoas que suspeitavam que algo significativo estava sendo escondido deles. Pedro tem pesquisado minhas transações de cartão de crédito? Por que vocês acham isso apropriado? Porque o pai acabou de morrer há 6 meses
e, de repente, a senhora está agindo completamente fora do personagem enquanto viaja sozinha para outro estado. Mãe, nós a amamos e estamos preocupados que alguém possa estar se aproveitando de sua vulnerabilidade emocional. Após encerrar a ligação com promessas de verificar o contato mais regularmente, encontrei Matias e pedi que ele providenciasse uma linha telefônica internacional segura para que eu pudesse contatar Dr. Barreto, o advogado que entregou as instruções iniciais de Bento. Dr. Barreto, preciso de conselhos sobre uma situação em desenvolvimento com meus filhos que ameaça a privacidade do legado de meu marido. Dona Rosa Maria Barbosa, que tipo de situação se desenvolveu? Meus filhos estão investigando minhas atividades de viagem e parecem suspeitar que estou lidando com aspectos desconhecidos do patrimônio de meu marido. Estou preocupada que eles possam eventualmente localizar o solar da Gruta do Corvo e descobrir a coleção de tesouros. Dona Rosa Maria Barbosa, seu marido antecipou essa possibilidade e deixou instruções legais muito específicas sobre a proteção de sua privacidade e direitos de propriedade. O solar e a coleção são mantidos em um fundo fiduciário irrevogável, com a senhora como única beneficiária e administradora. Mesmo que seus filhos descubram a existência da propriedade, eles não teriam base legal para acessar o patrimônio ou informações sobre seu conteúdo. Mas e os relacionamentos familiares? Se eles souberem que herdei uma riqueza extraordinária, permitindo que eles acreditassem que temos recursos modestos, isso não criará um dano permanente aos nossos relacionamentos? Dona Rosa Maria Barbosa, essa decisão cabe em última análise à senhora. Seu marido esperava que a senhora tivesse tempo para se ajustar às suas novas circunstâncias antes de fazer escolhas sobre a divulgação familiar. Mas ele também entendia que segredos dessa magnitude podem ser difíceis de manter indefinidamente. Naquela noite, tomei uma decisão que parecia tanto necessária quanto aterrorizante. Liguei para os meus 2 filhos e os convidei a se juntarem a mim em Minas Gerais, para o que descrevi como uma importante conversa familiar sobre o legado de seu pai. Mãe, que tipo de conversa sobre legado exige viajar para Minas Gerais? Pedro perguntou com óbvia desconfiança. O tipo que seu pai passou 17 anos planejando e que eu passei a última semana tentando entender. 17 anos? Mãe? Do que a senhora está falando, Pedro? Seu pai me deixou algumas surpresas muito significativas que eu acho que você e Olívia devem saber diretamente, em vez de descobri-las através de suas investigações em minhas transações de cartão de crédito. 2 dias depois, eu estava no hall de entrada do solar, esperando meus filhos chegarem, vestindo uma roupa que Matias havia sugerido com tato do guarda-roupa de Dona Rosa Maria Barbosa. Roupas que haviam sido compradas e armazenadas no solar especificamente para a minha eventual residência lá. O vestido era elegante, mas não ostentoso, claramente caro, mas não chamativo, perfeitamente ajustado e obviamente feito sob medida. Olhando para mim mesma no espelho ornamentado do hall de entrada, percebi que parecia alguém que pertencia a um solar, alguém que possuía a confiança e a autoridade que vinham de saber que ela possuía riqueza extraordinária e tesouros históricos. Quando o carro alugado de Pedro e Olívia parou na entrada do solar, observei pela janela enquanto eles olhavam para o solar da Gruta do Corvo com expressões de completo espanto. Eles ficaram sentados no carro por vários minutos, aparentemente tentando processar por que sua mãe os havia convidado para encontrá-la no que parecia ser uma grande atração turística. Mãe? Pedro chamou incerto enquanto eu abria as portas maciças. Que lugar é este? Por que estamos nos encontrando com a senhora em algum tipo de museu? Pedro, Olívia, bem-vindos ao solar da Gruta do Corvo. Entrem. E eu explicarei tudo o que seu pai queria que vocês soubessem sobre a vida que ele preparou para mim. Quando meus filhos entraram no solar, observei seus rostos registrarem o mesmo espanto e desorientação que eu havia experimentado na minha própria chegada. Mas também detectei algo mais em suas expressões: cálculo, avaliação e o que parecia ser uma rápida aritmética mental sobre o valor do que estavam vendo. Mãe, Olívia disse lentamente. De quem é este solar? E o que isso tem a ver com o legado do papai? Este solar pertence a mim, querida, junto com tudo o que está nele.
Seu pai passou os últimos 17 anos de sua vida criando isso como um presente para o meu futuro. Alguns filhos aprendiam sobre as vidas secretas de seus pais gradualmente, por meio de insinuações e revelações parciais. Meus filhos estavam prestes a descobrir que seu pai havia feito de sua mãe uma rainha secreta, e que a família modesta em que cresceram havia sido uma ficção elaborada, projetada para protegê-los de expectativas que talvez não fossem capazes de lidar. Se nossos relacionamentos familiares sobreviveriam a essa revelação, restava saber. O silêncio no hall de entrada se estendeu por quase 1 minuto inteiro, enquanto Pedro e Olívia absorviam minha declaração sobre ser dona do solar da Gruta do Corvo. Observei seus rostos passarem por descrença, confusão e o que parecia ser cálculos rápidos sobre as implicações da riqueza inesperada de sua mãe. Mãe, o que a senhora quer dizer com este solar pertence à senhora? Pedro perguntou com o tom cuidadoso de alguém falando com uma pessoa que poderia estar experimentando delírios. Quero dizer que seu pai comprou o solar da Gruta do Corvo 17 anos atrás e passou os anos subsequentes preparando-o como minha residência. Tudo aqui, o solar, os terrenos, os móveis, a equipe, agora pertence a mim. Olívia olhou ao redor do hall de entrada com óbvia apreciação pelas obras de arte caras e antiguidades, seu olhar de designer de interiores avaliando automaticamente o valor do que estava vendo. Mãe, esta propriedade deve valer milhões. Como o papai conseguiu pagar algo assim sem que soubéssemos? É exatamente o que perguntei a Matias quando cheguei aqui há 1 semana. A resposta é complicada e envolve uma descoberta que seu pai fez 25 anos atrás que mudou drasticamente nossas circunstâncias financeiras. Eu os guiei até a sala de visitas principal, onde Matias havia providenciado o serviço de chá em uma mesa que provavelmente havia sido feita para a nobreza do século XVIII. Enquanto meus filhos se acomodavam em cadeiras que poderiam ter mobiliado um palácio real, comecei a explicar a descoberta de Bento do tesouro da Casa de Bragança e sua decisão de manter nossa recém-descoberta riqueza em segredo durante nosso casamento. A senhora está dizendo que o pai encontrou algum tipo de tesouro perdido? Pedro interrompeu. Mãe, isso parece algo saído de um romance de aventura, não da vida real. Eu entendo seu ceticismo, Pedro. Senti o mesmo quando li a carta de seu pai explicando tudo, mas a evidência é bastante convincente. Entreguei-lhes cópias dos documentos históricos que Bento havia deixado para mim, incluindo fotografias do esconderijo do tesouro antes que ele o movesse para o solar, documentos legais que estabeleciam sua posse da coleção e correspondência com autoridades brasileiras sobre o significado arqueológico de sua descoberta. Meu Deus! Olívia sussurrou enquanto estudava fotografias de coroas de ouro e artefatos cravejados de joias. Essas peças parecem pertencer ao Museu Imperial. De acordo com a pesquisa de seu pai, elas são significativamente mais valiosas e historicamente importantes do que muitos dos itens exibidos em coleções reais. O tesouro da Casa de Bragança ficou escondido por 202 anos e representa os melhores exemplos do artesanato real brasileiro do período colonial. Pedro examinou os documentos legais com sua atenção de contador aos detalhes, aparentemente procurando por evidências de que toda a história era uma fraude elaborada ou um mal-entendido. Mãe, esses documentos parecem ser legítimos, mas ainda não entendo por que o pai manteve algo tão significativo em segredo de sua família por mais de 2 décadas. Seu pai estava preocupado que uma riqueza enorme e repentina mudaria nossos relacionamentos familiares de maneiras que poderiam não ser benéficas. Ele queria garantir que nosso casamento e a infância de vocês não fossem influenciados por expectativas sobre dinheiro herdado. Mas, mãe, Olívia disse com óbvia frustração, nós lutamos financeiramente durante toda a nossa infância. Pegamos empréstimos estudantis para a faculdade, trabalhamos em vários empregos, vivemos modestamente, enquanto aparentemente estávamos sentados em uma fortuna que valia centenas de milhões. Como o pai pôde justificar nos manter ignorantes sobre recursos que poderiam ter tornado nossas vidas significativamente mais fáceis? Reconheci a raiva na voz de Olívia e percebi que as preocupações de Bento sobre a dinâmica familiar eram bem fundamentadas.
Meus filhos já estavam calculando como suas vidas poderiam ter sido diferentes se soubessem do tesouro, em vez de se concentrarem no presente extraordinário que Bento havia criado para o meu futuro. Seu pai sentiu que o caráter era construído superando desafios, em vez de através do acesso fácil à riqueza herdada. Ele queria que vocês dois desenvolvessem independência e ética de trabalho que não seriam comprometidas por expectativas sobre o dinheiro da família. Construção de caráter. O tom de Pedro carregava amargura óbvia. Mãe, eu tenho trabalhado 60 horas por semana por 15 anos tentando construir segurança financeira para minha família. Enquanto isso, o pai estava secretamente mantendo um solar em Minas, enquanto me via lutando com pagamentos de hipoteca e mensalidades escolares para meus filhos. Senti-me na defensiva sobre as decisões de Bento, reconhecendo que meus filhos estavam processando a revelação exatamente como ele temia que fariam, concentrando-se em como o sigilo os havia prejudicado, em vez de apreciar a natureza extraordinária do que ele havia realizado. Pedro, a decisão de seu pai de manter o tesouro em segredo não era sobre punir você ou Olívia. Era sobre proteger nossa família das complicações que acompanham a riqueza repentina. Que complicações? Olívia exigiu. A complicação de poder comprar coisas boas. A complicação de não se preocupar com segurança financeira. A complicação de poder seguir carreiras baseadas na paixão, em vez da necessidade econômica. Matias apareceu discretamente na porta, aparentemente sentindo a tensão na conversa e querendo oferecer assistência. Talvez os filhos gostariam de ver a coleção de tesouros. Ele sugeriu diplomaticamente. O Sr. Bento sempre sentiu que vivenciar os artefatos diretamente ajudaria as pessoas a entender a magnitude do que ele havia descoberto. Sim, concordei, reconhecendo que discussões abstratas sobre riqueza eram menos convincentes do que realmente ver a coleção real da Casa de Bragança. Eu acho que vocês dois precisam entender exatamente o que seu pai encontrou e por que ele sentiu tanta responsabilidade por preservá-lo. Enquanto Matias nos conduzia em direção ao cofre do tesouro, notei que meus dois filhos ficaram muito quietos, aparentemente processando as implicações de possuir artefatos que pertenceram à realeza brasileira. A dinâmica competitiva que eu às vezes observava entre eles parecia estar se intensificando enquanto contemplavam questões de herança. Mãe, Pedro disse enquanto descíamos a escadaria de pedra. O que acontece com tudo isso quando a senhora não puder mais gerenciar um patrimônio tão grande? Você está perguntando sobre herança, Pedro? Estou perguntando sobre o planejamento prático para ativos desta magnitude. Propriedades como esta exigem gerenciamento especializado, supervisão legal, planejamento tributário, considerações de seguro. Seu pai deixou instruções muito detalhadas sobre a gestão de longo prazo do patrimônio e da coleção. Interrompi, reconhecendo que Pedro já estava pensando no solar como um ativo comercial, em vez de um lar onde sua mãe poderia escolher viver. Ao entrarmos no cofre do tesouro, meus dois filhos ficaram completamente em silêncio, olhando para as exibições de coroas de ouro, armas cravejadas de joias e artefatos reais com expressões de admiração misturada com óbvio cálculo financeiro. Isto é extraordinário, Olívia finalmente conseguiu dizer. Mãe, a senhora é literalmente uma das pessoas mais ricas do mundo. Alguns filhos aprendiam sobre os ativos ocultos de seus pais e se sentiam gratos pela segurança familiar inesperada. Meus filhos estavam aprendendo sobre riqueza herdada e imediatamente começando a calcular suas próprias posições em relação a recursos que nunca souberam que existiam. Os avisos de Bento sobre a dinâmica familiar estavam se mostrando mais perspicazes do que eu esperava. A transformação no comportamento de meus filhos, depois de ver o cofre do tesouro, foi imediata e perturbadora. Em poucas horas após descobrirem a extensão da minha herança, eles mudaram de filhos, preocupados com as viagens misteriosas de sua mãe para conselheiros estratégicos, ansiosos para discutir o gerenciamento adequado de ativos extraordinários. Mãe, precisamos falar sobre os protocolos de segurança para uma coleção desse valor. Pedro anunciou durante o jantar que o chefe do solar havia preparado especificamente para acomodar a visita de meus filhos.
documentação de seguro, avaliações profissionais, implicações fiscais. Há dezenas de considerações que exigem atenção imediata. Seu pai passou 17 anos abordando essas considerações, Pedro. Tudo foi devidamente documentado, segurado e legalmente estruturado. Mas, mãe, o planejamento do pai foi projetado para circunstâncias diferentes. Agora que a senhora é a única proprietária de ativos que valem centenas de milhões, a senhora precisa de aconselhamento financeiro contemporâneo sobre otimização, diversificação e planejamento patrimonial. Notei que a linguagem de Pedro havia se tornado cada vez mais formal e voltada para os negócios, como se ele estivesse falando com um cliente em vez de com sua mãe. O afeto casual que caracterizou nosso relacionamento por 35 anos havia sido substituído pelo profissionalismo cauteloso que ele usava com os clientes mais ricos de sua firma de contabilidade. Pedro, você está sugerindo que os arranjos de seu pai são inadequados? Estou sugerindo que gerenciar riqueza desta magnitude requer experiência especializada que pode se beneficiar de contribuições familiares e estratégias financeiras contemporâneas. Olivia adotou uma abordagem diferente, mas igualmente preocupante, concentrando-se no que ela descreveu como otimização de estilo de vida para minhas novas circunstâncias. Mãe, a senhora precisará de um guarda-roupa completo, apropriado para sua posição como dona de um solar como este. Personal stylists, secretárias sociais, organizadores de eventos. Há toda uma infraestrutura necessária para viver neste nível de sociedade. Olivia, eu estou morando aqui há mais de uma semana e não senti falta de nenhuma comodidade necessária. Mas, mãe, a senhora está pensando pequeno demais. Com recursos como este, a senhora poderia estar organizando galas de caridade, eventos culturais, arrecadação de fundos políticos. A senhora poderia ter uma influência social significativa se posicionasse estrategicamente. Percebi que meus 2 filhos haviam imediatamente começado a imaginar papéis expandidos para si mesmos em relação à minha recém-descoberta riqueza. Pedro como conselheiro e gerente financeiro, Olivia como consultora de estilo de vida e coordenadora social. Nenhum parecia particularmente interessado em meus próprios sentimentos sobre viver no solar da Gruta do Corvo ou em meus desejos sobre como passar meus anos restantes. Filhos, e se eu dissesse a vocês que estou considerando vender o solar e doar a coleção de tesouros para museus apropriados? O alarme que brilhou nos rostos de ambos foi revelador. Mãe, isso seria extremamente prematuro, Pedro disse rapidamente. Decisões financeiras importantes não devem ser tomadas sem uma análise abrangente das alternativas e implicações. E, mãe, pense no impacto cultural que a senhora poderia ter ao manter a coleção em particular, Olivia acrescentou. A posse privada permite mais flexibilidade na forma como os artefatos são exibidos e compartilhados com o público. Reconheci que minha pergunta hipotética sobre a venda havia desencadeado respostas protetoras imediatas, como se meus filhos já tivessem começado a pensar no solar e no tesouro como ativos familiares que exigiam a opinião deles antes que quaisquer decisões importantes pudessem ser tomadas. Naquela noite, depois que meus filhos se retiraram para seus quartos de hóspedes, tive uma conversa particular com Matias sobre minhas observações do comportamento deles. Matias, meu marido deixou alguma instrução específica sobre como lidar com pressões familiares em relação à gestão do patrimônio? Dona Rosa Maria Barbosa, o Sr. Bento foi bem específico que todas as decisões sobre o solar e a coleção deveriam permanecer inteiramente sob seu controle, sem influência de membros da família que pudessem não entender o significado histórico do que ele havia preservado. Ele antecipou que Pedro e Olivia poderiam tentar influenciar minhas escolhas. O Sr. Bento sentiu fortemente que pessoas que não passaram anos pesquisando a importância cultural da coleção poderiam vê-la principalmente como um ativo financeiro, em vez de uma responsabilidade para com o patrimônio brasileiro. A manhã seguinte trouxe uma conversa que confirmou minhas crescentes preocupações sobre as motivações de meus filhos. Encontrei Pedro e Olivia na biblioteca do solar, debruçados sobre laptops e documentos legais, aparentemente conduzindo pesquisas sobre gerenciamento de patrimônio e planejamento de herança. Mãe,
Estivemos discutindo algumas ideias para otimizar sua posição financeira. Pedro começou com óbvio entusiasmo. Existem estruturas fiduciárias sofisticadas que poderiam fornecer vantagens fiscais, garantindo a supervisão profissional da gestão de ativos. E mãe, estive pesquisando fundações culturais e modelos de museus privados que podem permitir que a senhora mantenha o controle da coleção, enquanto recebe benefícios fiscais substanciais para programas de acesso público. Olivia acrescentou. Vocês têm pesquisado minhas opções financeiras sem me consultar primeiro? Queríamos apresentar à senhora alternativas abrangentes para que pudesse tomar decisões informadas. Pedro explicou. Mãe, riqueza desta magnitude requer planejamento estratégico que considere múltiplas gerações de interesses familiares. Múltiplas gerações? Vocês estão planejando a distribuição do meu patrimônio enquanto eu ainda estou viva? Mãe, não foi isso que quisemos dizer, Olivia disse rapidamente, embora sua expressão sugerisse que o planejamento geracional de fato havia feito parte de suas discussões. Estamos simplesmente tentando ajudar a senhora a entender opções que talvez não tenham ocorrido à senhora. Senti-me cada vez mais desconfortável com a suposição de meus filhos de que minha herança exigia a orientação e supervisão deles, especialmente porque eles estavam no solar da Gruta do Corvo há menos de 48 horas e já estavam tratando o patrimônio como um empreendimento comercial familiar. Pedro, Olivia, eu aprecio sua preocupação com o gerenciamento adequado, mas sou perfeitamente capaz de tomar decisões sobre minha própria propriedade e ativos. Mas, mãe, Pedro persistiu. A senhora não tem experiência em gerenciar riqueza neste nível. A complexidade de participações internacionais, artefatos culturais, gestão de pessoal, conformidade legal. Estas são áreas onde a orientação profissional poderia evitar erros custosos. E mãe, Olivia acrescentou, somos família. Queremos ajudar a senhora a desfrutar de sua herança, garantindo que tudo esteja devidamente estruturado para o futuro. Olhei para meus filhos, reconhecendo que suas ofertas de assistência vinham de um cuidado genuíno, misturado com óbvio interesse próprio em manter o envolvimento com ativos que nunca esperaram que sua família possuísse. Filhos, eu preciso que vocês entendam algo importante. Seu pai me instruiu especificamente a lidar com esta herança de forma independente, sem pressão familiar ou opinião sobre como eu deveria viver ou quais decisões eu deveria tomar. Mas, mãe, certamente o pai não poderia ter antecipado a complexidade do que ele estava deixando para a senhora gerenciar sozinha. Pedro argumentou. Alguns pais descobriram que o amor de seus filhos era incondicional. Outros pais descobriram que a riqueza extraordinária revelava a tendência de seus filhos de confundir a preocupação com o bem-estar de sua mãe com a preocupação em preservar seu próprio acesso aos ativos herdados. Eu estava começando a entender qual categoria descrevia a dinâmica da minha família e estava começando a apreciar por que Bento havia sido tão insistente em manter seu tesouro em segredo até depois de sua morte. O ponto de ruptura veio durante o café da manhã 3 dias depois, quando descobri Pedro ao telefone com o que parecia ser uma firma de advocacia, discutindo estratégias de otimização fiduciária para ativos culturais herdados. Ele estava falando baixinho na sala de desjejum, aparentemente presumindo que eu não ouviria sua conversa sobre garantir a supervisão fiduciária adequada para a gestão da riqueza familiar. Pedro, quem exatamente você está consultando sobre o meu patrimônio? Meu filho pareceu assustado, claramente não esperando ser pego discutindo meus assuntos financeiros com terceiros. Mãe, eu estava simplesmente coletando informações sobre as melhores práticas para gerenciar coleções deste tipo. Existem firmas especializadas que lidam com museus particulares e fundos culturais. Você estava coletando informações sobre como gerenciar minha herança sem me consultar primeiro? Mãe, eu estava tentando ser prestativo. Ativos desta magnitude requerem supervisão profissional, que vai além do que a senhora poderia se sentir confortável em lidar de forma independente. Fiquei furiosa com a suposição de que eu era incapaz de gerenciar meus próprios assuntos, e ainda mais furiosa com a aparente crença de Pedro de que ele tinha o direito de pesquisar opções de gerenciamento para propriedades que pertenciam inteiramente a mim.
Pedro, minha propriedade e minhas decisões financeiras não são assuntos apropriados para sua pesquisa e consulta independentes. Mas, mãe, somos família. Queremos garantir que a senhora esteja protegida contra possíveis erros ou exploração por pessoas que possam se aproveitar de sua inexperiência com a gestão de riqueza. Naquela tarde, encontrei Olivia no cofre do tesouro tirando fotografias de artefatos individuais, aparentemente documentando a coleção para fins que ela não havia discutido comigo. Olivia, o que você está fazendo? Mãe, estou criando um inventário visual das peças mais significativas para fins de seguro e avaliação. Com uma coleção tão valiosa, a senhora precisa de documentação abrangente para segurança e planejamento patrimonial. Eu pedi a você para criar um inventário? Mãe, a senhora mencionou que o pai havia documentado tudo, mas pensei que uma avaliação contemporânea adicional poderia ser útil para entender os valores atuais de mercado. Percebi que meus 2 filhos haviam começado a agir como se fossem herdeiros conjuntos do patrimônio, em vez de visitantes de uma propriedade que pertencia exclusivamente a mim. Eles estavam tomando decisões, conduzindo pesquisas e implementando planos sem me consultar. Aparentemente, presumindo que os relacionamentos familiares lhes davam autoridade para se envolverem em meus assuntos financeiros. Olivia, a coleção foi avaliada profissionalmente várias vezes e toda a documentação está atualizada e abrangente. Eu não preciso que você crie inventários adicionais. Mas, mãe, certamente ter envolvimento familiar na compreensão e preservação desses ativos é benéfico para todos os envolvidos. Naquela noite, liguei para Dr. Barreto para discutir a situação em desenvolvimento com o comportamento de meus filhos. Dr. Barreto, meus filhos parecem acreditar que têm algum tipo de participação nas minhas decisões de herança, apesar do fato de que sua documentação estabelece claramente minha propriedade exclusiva de todos os ativos. Dona Rosa Maria Barbosa, este é precisamente o cenário que seu marido antecipou, e a razão pela qual ele foi tão específico sobre manter sua autoridade independente sobre o patrimônio. O que o senhor recomendaria para lidar com a pressão familiar sobre a gestão de ativos? Dona Rosa Maria Barbosa, seu marido deixou instruções muito claras para esta situação. Se membros da família começassem a tratar sua herança como um recurso compartilhado que exige a opinião deles, ele queria que a senhora implementasse o que ele chamou de divulgação protetora. Uma divulgação protetora? Seu marido preparou documentação que deixaria claro para os membros da família que seu futuro relacionamento com a senhora e qualquer potencial herança dependem inteiramente de seu respeito por sua independência e autoridade de tomada de decisão. Dr. Barreto providenciou a entrega de documentos legais adicionais que Bento havia preparado especificamente para gerenciar a dinâmica familiar em torno da herança. Os papéis deixavam claro que qualquer tentativa de influenciar minhas decisões sobre o patrimônio, pressionar-me em direção a escolhas financeiras específicas ou tratar minha propriedade como ativos familiares, resultaria na exclusão completa de quaisquer futuras considerações de herança. Munida dessa estrutura legal, solicitei uma reunião de família na manhã seguinte para abordar o que descrevi como esclarecimentos importantes sobre herança e relacionamentos familiares. Pedro, Olivia, eu preciso que vocês entendam algo crucial sobre a estrutura legal e financeira da minha herança. Entreguei a cada um deles uma cópia dos documentos que Dr. Barreto havia preparado. Estes papéis deixam claro que minha herança é mantida em um fundo fiduciário irrevogável que me dá autoridade exclusiva sobre todas as decisões relativas ao solar, à coleção de tesouros e a quaisquer ativos relacionados. O fundo fiduciário também especifica que quaisquer tentativas de membros da família de influenciar minhas escolhas ou tratar esses ativos como recursos compartilhados resultarão em sua exclusão completa das futuras considerações de herança. Observei meus filhos lerem os documentos com alarme crescente, percebendo que suas tentativas de se envolverem na gestão do patrimônio poderiam ter colocado em risco seus próprios futuros interesses financeiros. Mãe, não estávamos tentando pressioná-la, Pedro disse cuidadosamente. Estávamos simplesmente oferecendo assistência com a complexa gestão financeira. Pedro,
Você estava consultando firmas de advocacia sobre otimização fiduciária para meus ativos sem minha permissão. Isso constitui tentativa de interferência na minha independência financeira. E Olivia, continuei, você estava documentando minha coleção de tesouros para fins que não havia discutido comigo, aparentemente tratando os artefatos como propriedade familiar, exigindo seu inventário e avaliação. Mãe, estávamos tentando ser prestativos, Olivia protestou. Queremos que a senhora tenha o melhor aconselhamento e apoio possível para gerenciar a herança desta magnitude. O que vocês estavam fazendo era me tratar como uma mulher idosa, incompetente, que precisava de supervisão familiar para tomar decisões importantes. Seu pai antecipou esse comportamento e preparou proteções legais para garantir minha independência. Levantei-me sentindo-me mais autoritária e confiante do que em anos de interações familiares. Filhos, quero que voltem para suas casas e considerem se estão interessados em ter um relacionamento comigo que respeite minha autonomia ou se estão mais interessados em manter o acesso à riqueza que vocês não sabiam que existia até esta semana. Mãe, a senhora está exagerando, Pedro disse. Nós a amamos e queremos ajudá-la. Se vocês me amam, vocês respeitarão minha capacidade de tomar minhas próprias decisões sobre minha própria propriedade, sem a orientação, pesquisa ou sugestões de gerenciamento de vocês. E se não pudermos aceitar esses limites? Olivia perguntou calmamente. Então vocês descobrirão que seu pai estava certo em se preocupar com como o conhecimento desta herança poderia mudar nossos relacionamentos familiares. Algumas mães aprenderam que o amor de seus filhos era forte o suficiente para sobreviver à descoberta de riqueza inesperada. Outras mães aprenderam que a herança extraordinária revelava a diferença entre filhos que as amavam e filhos que amavam o dinheiro delas. Eu estava prestes a descobrir qual categoria descrevia a dinâmica da minha família. E estava começando a entender que se tornar uma rainha às vezes exigia tomar decisões que priorizavam a dignidade em detrimento da harmonia familiar. 6 meses após aquela reunião familiar de confronto, eu estava sentada na sala da Torre do Solar, que havia se tornado o meu santuário particular de escrita, observando o pôr do sol na Serra do Espinhaço pintar as montanhas em tons de dourado e roxo, enquanto refletia sobre a transformação extraordinária que minha vida havia sofrido desde que descobri o maior segredo de Bento. Meus filhos voltaram para São Paulo imediatamente após nossa conversa difícil, e nosso relacionamento passou por uma reestruturação fundamental que provou que as preocupações de Bento sobre a dinâmica familiar haviam sido notavelmente perspicazes. Pedro e Olivia passaram semanas tentando reparar nosso relacionamento por meio de telefonemas que inevitavelmente voltavam a discussões sobre a gestão adequada do patrimônio e seu desejo de ajudar com os desafios de manter o solar da Gruta do Corvo. Mãe, estivemos pensando em sua situação, Pedro havia dito durante um telefonema particularmente frustrante. E percebemos que manter um solar mineiro sozinha deve ser incrivelmente solitário e avassalador. Pedro, eu não estou sozinha. Eu tenho Matias e toda a equipe da casa. Além disso, desenvolvi amizades com vários vizinhos e historiadores locais que apreciam o significado cultural do solar. Mas, mãe, esses são relacionamentos de empregados e conexões sociais casuais. Nós somos sua família. A senhora não quer que estejamos envolvidos nesta fase importante de sua vida? Eu quero que vocês estejam envolvidos na minha vida como meus filhos que me amam, não como consultores que querem gerenciar meus ativos. A distinção provou ser difícil para eles aceitarem. Suas ligações se tornaram menos frequentes quando perceberam que eu não os convidaria para servir como conselheiros para o patrimônio, e sua comunicação mudou para verificações de rotina, em vez de conversas genuínas sobre minhas experiências como dona do solar da Gruta do Corvo. A abordagem de Olivia foi mais sutil, mas igualmente persistente. Mãe, estive pesquisando fundações culturais e acho que há oportunidades para a senhora ter um impacto social significativo por meio de iniciativas de caridade estratégicas sediadas no solar. Olivia, eu já estou apoiando vários projetos locais de preservação histórica e estabeleci relacionamentos com museus interessados em acesso rotativo a partes da coleção.
Mas, mãe, a senhora poderia estar fazendo muito mais. Com o planejamento adequado e assistência profissional, o Solar da Gruta do Corvo poderia se tornar uma grande instituição cultural que traria atenção internacional ao patrimônio brasileiro. E quem exatamente forneceria esta assistência profissional? Bem, eu tenho conexões no mundo dos museus através do meu trabalho de design. E Pedro tem experiência com gestão financeira de organizações sem fins lucrativos. Eu acabei parando de atender às ligações deles quando ficou claro que eles não conseguiam separar seus papéis como meus filhos de seu desejo de se envolverem na gestão da minha herança. A ironia era que viver no solar da Gruta do Corvo havia se tornado mais gratificante do que eu jamais imaginei ser possível. Longe de estar isolada ou sobrecarregada, descobri que ser dona de um solar se adequava perfeitamente ao meu temperamento e interesses. Passei minhas manhãs trabalhando com o bibliotecário do solar para catalogar e pesquisar os documentos históricos que Bento havia coletado junto com o tesouro. Minhas tardes eram frequentemente dedicadas a me corresponder com historiadores e curadores de museus em todo o mundo que estavam ansiosos para aprender sobre artefatos específicos da coleção. Várias noites por semana, eu organizava pequenos jantares para acadêmicos locais, artistas e líderes comunitários que apreciavam a oportunidade de ver a coleção de tesouros e discutir a história brasileira em um cenário onde ela realmente havia sido vivida. Dona Rosa Maria Barbosa, sua pesquisa sobre o período da Casa de Bragança, forneceu insights que estão mudando a forma como entendemos a dinâmica política do Brasil imperial. O professor Maurício Almeida, da Universidade Federal de Minas Gerais, havia me dito durante uma visita recente: Professor, ter acesso aos documentos primários e artefatos torna possível entender esses eventos históricos a partir de perspectivas que não estavam disponíveis para pesquisadores anteriores. Eu também descobri que gostava genuinamente dos aspectos práticos de gerenciar um grande patrimônio. Trabalhar com Matias para supervisionar cronogramas de manutenção, coordenação de pessoal e arranjos de visitantes havia despertado habilidades administrativas que eu nunca soube que possuía. Dona Rosa Maria Barbosa, a senhora transformou o solar da Gruta do Corvo em exatamente o que o senhor Bento idealizou. Matias havia me dito recentemente. Um lugar onde a preservação histórica serve a propósitos educacionais, mantendo a dignidade e a beleza que ele queria que a senhora experimentasse. Matias, o senhor acha que Bento ficaria satisfeito com a forma como escolhi viver aqui? Dona Rosa Maria Barbosa, o senhor Bento costumava dizer que a senhora tinha a inteligência e a graça para ser uma dona apropriada de um solar como este, mas que nunca teve a oportunidade de descobrir essas capacidades. O desenvolvimento mais surpreendente foi minha decisão de estabelecer formalmente a Fundação Cultural Rosa Maria Barbosa, uma organização de caridade que acabaria por herdar o solar e a coleção, garantindo sua preservação para as futuras gerações. Trabalhando com o Dr. Barreto, estruturei a fundação para fornecer acesso educacional ao tesouro da Casa de Bragança, enquanto mantinha o solar da Gruta do Corvo como um centro para a pesquisa histórica brasileira. Dona Rosa Maria Barbosa. Esta estrutura de fundação garante que as descobertas de seu marido servirão a propósitos acadêmicos e culturais indefinidamente. Dr. Barreto havia me explicado durante nossas reuniões de planejamento. E também garante que o solar e a coleção não se tornarão fontes de conflito familiar após sua morte. De fato, o modelo de fundação remove pressões de herança, ao mesmo tempo que honra tanto sua independência quanto a visão de seu marido para preservar o patrimônio cultural brasileiro. Na semana passada, recebi cartas de Pedro e Olívia, respondendo às notícias sobre a criação da fundação. Suas reações confirmaram que eu havia tomado a decisão correta sobre proteger o patrimônio de complicações familiares. A carta de Pedro era formal e voltada para os negócios. Mãe, embora respeitemos sua decisão de estabelecer uma fundação de caridade, esperamos que a senhora considere os interesses familiares na estrutura de governança e garanta a representação apropriada para seus herdeiros diretos. A carta de Olívia era mais emocional. Mãe, estou desapontada por a senhora ter escolhido excluir seus filhos de participar da preservação do legado do papai.
Poderíamos ter trabalhado juntas para honrar a memória dele, mantendo as conexões familiares com esta herança incrível. Nenhuma das cartas reconheceu minha felicidade no solar da Gruta do Corvo, ou expressou interesse genuíno em minhas experiências como dona do solar. Ambas se concentraram em sua exclusão da governança e em sua perda de potencial herança, em vez de na minha realização no papel que Bento havia criado para mim. Nesta manhã, escrevi minhas cartas finais para os 2 filhos, convidando-os formalmente a visitar o solar da Gruta do Corvo como meus hóspedes sempre que desejassem desfrutar de nosso relacionamento como mãe e filhos, deixando claro que discussões sobre gestão de patrimônio, governança de fundação ou planejamento de herança estavam permanentemente fora dos limites. Em 1985, meu marido apostou comigo que se eu conseguisse aguentar ser casada com ele por 40 anos, ele me daria algo impossível de imaginar. Quando abri o portão do solar em Minas Gerais, descobri que ele havia encontrado um tesouro real no valor de 500 milhões de reais e passado 17 anos criando um reino onde eu pudesse viver como a rainha que ele sempre acreditou que eu merecia ser. Mas o presente mais impossível não era o tesouro ou o solar. Era descobrir que, aos 68 anos, eu tinha a coragem de escolher a dignidade em detrimento das expectativas familiares e viver como a soberana da minha própria vida extraordinária. Aos 71 anos, eu não era mais Rosa Maria Barbosa, a professora modesta que havia vivido tranquilamente à sombra de seu marido. Eu era Sua Senhoria, Rosa Maria Barbosa, dona do solar da Gruta do Corvo e guardiã da coleção real da Casa de Bragança, vivendo exatamente a vida de dignidade e propósito que meu marido passou 40 anos acreditando que eu merecia. Algumas rainhas herdaram suas coroas por acidentes de nascimento. Eu herdei a minha através de 40 anos de amor fiel e da coragem de aceitar o impossível quando me foi oferecido com mãos devotadas. O pôr do sol na Serra do Espinhaço estava espetacular esta noite, pintando meu reino em tons de dourado que me lembravam diariamente que algumas apostas valiam a pena ser vencidas, mesmo quando era preciso esperar 4 décadas para receber o prêmio. A coroa que Bento me deu não era de joias, mas de autonomia, e finalmente eu estava pronta para usá-la. Gostou da história? Então compartilhe a sua opinião nos comentários. O que faria diferente, de onde está me ouvindo e que nota essa história merece. E não esquece de se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. Até a próxima!